gente está ao volante, todo cuidado é pouco, mas tem um aparelhinho que costuma distrair muitos motoristas, o celular. Apesar das campanhas frequentes, tem gente que não desgruda dele, nem enquanto dirige, o que é uma infração gravíssima. O programa Artigo 5º de hoje vai falar sobre as consequências do uso de celular no trânsito e também sobre mudanças nos prazos junto aos Detrans que acontecem agora durante a pandemia. Tudo de acordo com a legislação de trânsito. A Constituição Federal determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. E quando a gente fala de trânsito, o Código Brasileiro traz todas as regras e punições às infrações bem definidas. E é sobre isso que eu converso agora com Larissa Abdala, presidente da Associação Nacional dos Detrans, e com o advogado Márcio Dias, especialista em direito de trânsito. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutor Márcio, quando a gente tem alguma dúvida sobre o trânsito, o Código Brasileiro está aí para nos ajudar a esclarecer, não é mesmo? Com certeza, o Código de Trânsito estabelece infrações, penalidades e qualquer tipo de irregularidade no trânsito, a pessoa sempre vai consultar o código e vai ter toda a sua resposta ali. Pois é, doutora Larissa, e como é que anda aí o comportamento do motorista? Tem melhorado ou ainda precisa muito? Nós conseguimos detectar até uma diminuição maior do consumo de bebida alcoólica no trânsito, da questão do respeito aos limites de velocidade, mas com relação ao celular, ela se mantém resistente. Nós não verificamos a diminuição compatível com os investimentos que nós temos feito acerca de campanhas educativas. E aí as razões são muito extensas e muito variadas. O imediatismo da vida moderna, a necessidade de estar dando respostas pessoais e profissionais a todo tempo, a impossibilidade de se aguardar um determinado tempo, a ansiedade, tudo isso tem servido de componente para que essa infração se visse tão resistente da forma como nós estamos verificando. Nós temos a primeira causa, que é o excesso de velocidade, nós temos a segunda causa, que é o consumo de uma bebida alcoólica conjugada com a condução de veículo automotor, e a terceira causa de acidente de trânsito é exatamente o uso do celular ao volante. Então, na hora em que nós conjugamos esses dois dados, o de sinistralidade e também o do reconhecimento dos brasileiros acerca do cometimento dessa infração, indiscutivelmente é uma preocupação extra para todos nós que gerimos trânsito nas nossas respectivas bases estaduais. E quem é mais imprudente no volante, homens ou mulheres? Quando se trata do uso do celular enquanto dirige, não há muita diferença. Cerca de 1/5 dos motoristas admite cometer esse tipo de infração. Os dados são do primeiro relatório Vigitel e a pesquisa foi feita por telefone. Vamos conferir os números. Entre os homens, esse índice chegou a 19,6%. Entre as mulheres, 18,8%. A pesquisa mostrou ainda as cidades onde esse tipo de infração mais acontece. Belém ficou em primeiro lugar, seguida por Rio Branco e Cuiabá. Os menores índices de uso de celular ao volante foram observados em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre as pessoas que relataram cometer esse tipo de infração, 26,1% têm maior escolaridade, com 12 anos de estudo ou mais. E 25% são os chamados jovens adultos, têm entre 25 e 34 anos. Doutor Márcio, a gente viu aí que é muita gente usando o celular enquanto dirige. O que essa distração pode provocar no trânsito? Acidente, com certeza. A pessoa está um pouco distraída, está ali digitando uma mensagem ou até mesmo vendo uma foto, uma imagem no celular. Isso, com certeza, além de acarretar um acidente, pode trazer uma colisão do veículo, pode trazer uma morte no trânsito e, além disso, dependendo do acidente, sequelas que podem se tornar irreversíveis, não só para o condutor, para o passageiro, como para o pedestre. Então, assim, eu sempre aconselho a quem está dirigindo sempre deixar o celular guardado, ou se não, se tiver aquele dispositivo no próprio carro, que é o espelhamento, que a pessoa está com as duas mãos no volante, e também vai estar ouvindo e aí vai poder dirigir normalmente. Sem isso, guarde o celular, que é mais seguro e prudente e assim não traz acidente. O senhor falou aí do espelhamento. É o uso do Bluetooth, isso é permitido?
Exatamente, é o Bluetooth, a pessoa conecta ali no kit multimídia do veículo, então o som vai sair nos alto-falantes do veículo, a pessoa vai estar ouvindo normalmente, ela vai estar dirigindo, e isso pelo menos traz um pouco mais de segurança. Mesmo assim, a pessoa pode se distrair. O melhor mesmo é não fazer o uso do celular no trânsito. E o fone de ouvido, que é uma dúvida muito frequente, pode ou não? Não. Fone de ouvido não pode, porque tem esse impedimento do Código de Trânsito Brasileiro. Existe até um que a pessoa coloca só de um lado aqui do ouvido e o outro fica liberado, mas isso ainda tem algumas discussões. Mas mesmo assim, no meu entendimento, haveria permissão. Só que o Código de Trânsito ele fala fone nos ouvidos. Então, o mais prudente é não usar o fone nos ouvidos, e quem tem a tecnologia do Bluetooth no carro, usar essa tecnologia, isso quando precisar. Pois é, doutora Larissa, o ideal a gente sabe que é não usar, mas a gente viu aí que 1/5 dos motoristas admite que usa. Pelo que vocês veem aí na prática, nas fiscalizações, esse número pode ser bem maior, porque muita gente nem admite, mas faz o uso. Essa falta é reconhecida por 1 a cada 5 brasileiros, mas com absoluta certeza, se nós fôssemos aferir no processo de fiscalização, nós teríamos um percentual muito maior, né, do cometimento dessa infração, eu não tenho dúvida alguma. Nós temos uma preocupação infinitamente maior, que são exatamente os aplicativos de mensagem de texto. Então, a pessoa se distrai atendendo uma chamada, mas ela se distrai e retira sua atenção por completo ao responder uma mensagem via celular. E, infelizmente, essa é uma prática recorrente e, como eu disse anteriormente, persistente. Ou seja, por mais que nós tenhamos investimento em campanhas educativas e que as próprias matérias de jornais, elas dão ênfase quando um sinistro ocorre em função dessa causa específica, ainda assim nós temos uma persistência na manutenção dessa infração. Pois é, e a gente falou no início do programa que é uma infração gravíssima. O que significa isso? A infração gravíssima, 7 pontos na carteira. A utilização do fone de ouvido, que o doutor Márcio mencionou anteriormente, por se tratar de uma infração média, não é tão agravada em termos de pontuação quanto a utilização do celular, que por ser gravíssima, renderá a esse infrator 7 pontos na carteira. E por falar em agravar, doutor Márcio, se a pessoa provoca um acidente por estar usando o celular, a situação é agravada também? É diferente de um acidente comum? Na legislação de trânsito, pelo menos no Código de Trânsito Brasileiro, não há essa previsão. Existe um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados que prevê que quem estiver fazendo uso do celular vai ter um agravamento de pena na parte de crimes de trânsito. Então, da forma que eles vão fazer o seguinte: vão colocar isso e, se por acaso houver o acidente e tiver sido comprovado o uso do celular, vai ser pedido a quebra do sigilo telefônico para ser comprovado que ele estava ali. Eu acho um pouco difícil, um pouco polêmico, principalmente em mensagens de WhatsApp, porque aí existe a mensagem criptografada de ponta a ponta. Então, hoje, mesmo em não sendo acidente de trânsito, mas sendo de uma forma comum, até em partes criminais, você pede a quebra de sigilo, dificilmente ali o Facebook, que administra o WhatsApp, tem essa mensagem para poder passar, porque eles sempre alegam que, como são mensagens criptografadas, elas já não são salvas e eles não conseguem ter esse acesso. Elas se dissipam com o tempo. A intenção da legisladora foi muito importante, mas acho que depende de alguns ajustes para a gente usar como prova essa questão do uso do celular, e aí sim ter esse agravamento de pena efetivado e a pessoa vir a poder ser condenada na justiça com esse agravamento de pena. E quem acumula 20 pontos por infrações em um ano pode ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Como isso funciona? Esta é uma das perguntas que a nossa equipe recebeu. Se a pessoa perde a habilitação por excesso de pontos, o que deve fazer? Doutor Márcio, primeiro vamos esclarecer. A gente fala comumente perder a carteira de habilitação, mas na verdade é uma suspensão desse direito de dirigir, não é mesmo? Exatamente, ela vai ter a carteira suspensa pelo período, normalmente hoje a penalidade mínima, quando a pessoa atinge 20 pontos, a penalidade mínima são de 6 meses até 12 meses. Se houver reincidência no período de 12 meses,
de 8 meses até 2 anos. Então, nesse período, ele fica sem poder dirigir e aí vai seguir os trâmites legais dentro do órgão administrativo de trânsito, que normalmente é o DETRAN. E aí é um processo administrativo que essa pessoa responde, né, doutora Larissa? Exatamente, é um processo administrativo e nós temos que fazer a seguinte ressalva. Existe o processo de suspensão do direito de dirigir pelo acúmulo de pontos, né, até chegar, ou seja, várias autuações até chegar a esse esse limite de 20 pontos, e nós temos também infrações específicas que, independentemente da contagem dos pontos, dão ensejo a esse processo de suspensão. É um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. E o grande exemplo de infração específica que dá ensejo, independentemente da quantidade de pontos que esse infrator detém, eu gosto sempre de exemplificar com a alcoolemia, que é a conjugação do álcool com a condução de um veículo automotor. Essa infração é uma previsão específica que dá ensejo a esse processo de suspensão do direito de dirigir ser instaurado, independentemente desse infrator chegar até 20 pontos. Agora, pode acontecer da pessoa ser multada ali porque é dona do carro, mas outra pessoa está ao volante ali no momento da infração. Aí ela pode transferir os pontos, doutora Larissa? Depende da infração que pode haver essa transferência de pontos, né? Essa é que a gente não fala de transferência de pontos e o termo correto seria indicação do condutor infrator, né? O Brasil costumou falar transferência de pontos, a gente fala popularmente, né? É incorreto, é a indicação do condutor infrator. Existem infrações que permitem a indicação do condutor infrator. E nesse caso, esse prazo, normalmente os DETRANs estabeleceram e quase todos adotam o mesmo prazo, que são 15 dias, né, que é o tempo em que a pessoa notificada da autuação, que deverá ser feita em 30 dias contados da data do cometimento da infração, acaso não tenha havido uma abordagem e acaso o condutor no local da infração não tenha assinado o respectivo auto, então a pessoa teria o prazo de 15 dias para indicar o condutor infrator, quando existe uma dissociação das duas figuras, do proprietário do veículo com aquele que estava na condução do veículo no momento em que a infração foi cometida. Doutor Márcio, e quando o condutor não concorda com aquela multa, ele acha que foi multado indevidamente, aí ele pode fazer uma defesa prévia ou entrar com um recurso? Primeiro ele tem que estar dentro do prazo, ele pode entrar primeiramente com uma defesa prévia, então ele tem 3 etapas na infração. Apresenta a defesa prévia, se ele for julgado indeferido, né, vai ser enviado notificado da multa, e aí ele pode apresentar uma nova defesa. Se for indeferido, ele tem a última instância administrativa, que é o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito nos estados, e o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, no Distrito Federal. E aí, se esgotar tudo isso, aí se por acaso a infração prever a suspensão de direito de dirigir, como falou a doutora Larissa, aí no caso vai ser instaurado o processo de suspensão. Caso contrário, ele vai ter que pagar a multa e essa pontuação vai ser lançada no prontuário dele e se houver outros pontos, ele pode sofrer um processo de suspensão por ter atingido a limitação imposta no Código de Trânsito Brasileiro de pontos. Precisa de advogado para isso? Não. Qualquer pessoa pode fazer a sua defesa prévia e ser representada por um particular. Agora, se a pessoa se utilizar do Poder Judiciário, somente com advogado ou a Defensoria Pública do seu estado. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa. Nós vamos a um intervalo e já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre comportamento no trânsito. Sobre este tema, eu converso via Skype com o advogado Márcio Dias, especialista em Direito do Trânsito, e com Larissa Abdala, presidente da Associação Nacional dos DETRANs. E 2 deliberações do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, editadas em março deste ano, interferem diretamente na contagem de prazos, tanto para a regularização de documentos, quanto para a emissão de multas e fiscalização.
Doutor Márcio, o que dizem especificamente essas deliberações? Foram publicadas 2 deliberações e a deliberação 185 e 186. A deliberação 185, ele fala que o prazo para quem está tirando a carteira, a primeira carteira, o prazo máximo são de 12 meses, foi ampliado para 18 meses. Os prazos ficam interrompidos para apresentação de defesa prévia, apresentação de troca de réu infrator ou transferência de pontos, né, que é uma linguagem mais leiga para o pessoal poder entender, apresentação de recursos, né, administrativos, de suspensão, da cassação. Então, se a pessoa até aquele momento está dentro do prazo, ele tem um prazo interrompido e quando passar a pandemia, no caso, o CONTRAN vai revogar essa deliberação e aí vai conceder um novo prazo para a pessoa poder apresentar a defesa dentro dos órgãos de trânsito. A carteira de habilitação, se ela for vencida a partir do dia 19 de fevereiro de 2020, a pessoa vai poder transitar normalmente e a fiscalização vai estar interrompida para esse caso e também para a permissão. Se a pessoa tem a validade de 12 meses e expirou também nessa data do dia 19 de fevereiro para frente, ela também vai poder transitar e quando acabar a pandemia e revogar essa deliberação, cada órgão, no caso os DETRANs, vão conceder um novo prazo e aí vai poder pegar sua habilitação e a pessoa a outra da carteira definitiva vai poder renovar sua carteira. E com relação a veículos, quem tem carro 0 quilômetro que comprou, 15 dias da nota fiscal, desde que seja no período da publicação dessa deliberação, que foi 19 de março de 2020. Então, no caso, se os 15 dias estiverem dentro desse prazo, ou seja, a partir desse dia, ele vai poder rodar e depois que passar esse período também vai ser revogado. E também com relação à transferência de propriedade, toda aquela transferência de propriedade que foi feita até o dia 19 de fevereiro de 2020, essa pessoa também vai ter um novo prazo, que seria o de 30 dias, para poder fazer sua transferência. E também temos a deliberação 186, e essa deliberação ela prevê a expedição da notificação da autuação e da penalidade. Então, hoje, basta o lançamento no sistema do DETRAN, ele vai ser lançado ali, esse prazo de 30 dias vai ficar ali repousado até acabar a pandemia. Quando acabar a pandemia, que revogar, aí sim essas infrações vão ser emitidas. Hoje a deliberação está fazendo isso, ninguém está recebendo as infrações e quem também tem que receber as multas não está recebendo nem suspensão de carteira, cassação, está tudo interrompido. Pois é, doutora Larissa, vamos falar então das fiscalizações dos DETRANs. Como é que está sendo a orientação nesse período de pandemia? Tirando essa questão de prazos aí, as blitz continuam acontecendo, doutora Larissa, ou não? As fiscalizações, elas diminuíram significativamente durante esse período. Com o detalhe é que já haviam medidas restritivas impostas pelos governos estaduais e também pelas prefeituras no sentido de impedir boa parte da movimentação das pessoas. Não foram poucas as capitais e cidades de grande porte que tiveram lockdown e outras medidas restritivas de movimentação, né, do ir e vir das pessoas, o que com certeza também foi ensejador dessa diminuição dos processos de fiscalização por parte dos órgãos de trânsito. E as infrações diminuíram porque a gente vê aí com as pistas livres, tem mais gente correndo ou não? As infrações, elas diminuíram porque diminuiu o número de o fluxo de veículos em circulação. Então, nós temos, e inclusive nós já discutimos e já fizemos algumas videoconferências, diretores de DETRANs e até mesmo com o DENATRAN, que nós temos aquele falso efeito, falso resultado positivo. Ou seja, nós temos uma diminuição de infrações cometidas, mas isso é diretamente ligada à diminuição dos veículos em circulação. Isso, em momento algum, pode ser pressuposto de entendimento de que houve, durante esse período, um entendimento, uma conscientização maior das suas obrigações, das nossas obrigações perante o trânsito. E sim, essa diminuição foi diretamente proporcional à própria diminuição dos veículos em circulação. E o motorista deve esperar a situação se normalizar ou já pode tentar regularizar os documentos? Vamos conferir mais uma pergunta.
como estão funcionando as vendas e vistorias dos veículos durante o período de isolamento? Doutora Larissa, primeiro conta pra gente como é que está o funcionamento dos Detrans. Cada estado tem sua própria definição ou tem uma orientação única aí no país? Os Detrans, eles são autarquias estaduais e eles estão obedecendo aos decretos dos respectivos governadores de estado. Teve um determinado período de tempo, no mês de abril, em que nós tínhamos praticamente os 27 Detrans com atividades suspensas. As únicas atividades que estavam sendo disponibilizadas naquele período ao público, ao usuário, eram exatamente aqueles serviços que poderiam ser acessados e concluídos eletronicamente. Hoje, o panorama é que a maioria dos Detrans já está restabelecendo essa atividade. 99% dos Detrans, restabelecendo essas atividades via agendamento, via drive-thru em alguns serviços. Então, nós estamos disponibilizando esses serviços e voltando a esse atendimento ao público. Pois é, então vamos responder agora a pergunta da Lucélia. Doutor Márcio, como é que fica aí a questão das vistorias, das transferências de veículos? Aqui no Rio de Janeiro, as vistorias são só para caminhões, transporte escolar, ônibus, né? No caso do licenciamento anual dos automóveis, não está tendo vistoria aqui. Está tudo suspenso, tanto transferência de propriedade como vistoria, está tudo pausado, aguardando a Justiça até liberar para poder voltar às atividades gradativamente do Detran no atendimento presencial. E tem mais uma dúvida sobre documentação. Vamos ver. Minha carteira está vencida, mas eu preciso fazer a minha biometria para renovar e não consigo marcar por causa da pandemia. O que eu devo fazer? Doutora Larissa, o motorista está tentando agendar aí e não consegue, ou só consegue por um prazo muito longo, que aí ele vai ficar sem a carteira dele para poder dirigir. O que ele deve fazer? Tem que agendar e tentar antecipar? Como é que vai ficar isso? É muito importante que esse usuário, que esse habilitado se tranquilize, porque ele tem esse respaldo, que é exatamente a deliberação 85 do CONTRAN, que prorrogou todas as carteiras nacionais de habilitação vencidas a partir de 19 de fevereiro de 2020 por tempo indeterminado. Mas é bom agendar o quanto antes para também não deixar passar muito tempo, né? Os Detrans que já retornaram com atendimento presencial, ainda que de forma restrita, ainda que de forma limitada pelo agendamento, eu recomendo que essa pessoa não fique tão descansada assim. Ela está tranquila porque ela sabe que ela não terá contra ela nenhum tipo de imposição imediata. Mas eu recomendo que procure com tranquilidade o órgão de trânsito que detém o seu prontuário enquanto condutor para poder fazer a respectiva renovação. Bom, doutor Márcio, vamos aproveitar aqui a pergunta dele para poder falar também da biometria. Isso é uma questão que é segurança para todo mundo, né? Com certeza. A biometria hoje no direito digital, que é uma das opções de segurança para afirmar que aquela pessoa realmente foi ela que está ali renovando a carteira de habilitação, que é ela que está realmente assistindo aquele curso de ensino à distância. Então, isso tudo é comprovado. Claro que tem outros meios digitais que também estão sendo colocados também no trânsito, que é a questão da face também. Futuramente vamos ter também íris e várias outras coisas que a tecnologia tem avançando e é melhor para poder caracterizar essa segurança e respaldo para quem está se utilizando de uma prestação de serviço junto ao Detran. E vamos à última pergunta enviada para a nossa equipe. Quando os Detrans voltarem ao funcionamento normal, vai haver uma procura enorme. Vamos ter um prazo maior para resolver todas as pendências? Doutora Larissa, como é que está a preparação aí dos Detrans para voltarem a esse atendimento normal? Já há um trabalho nesse sentido ou ainda não? Sim, a maioria dos Detrans, como falei anteriormente, já voltou, já restabeleceu alguns serviços ou restabeleceu todos os serviços com alguns componentes restritivos e limitadores, a exemplo do agendamento. Eu utilizo muito o Detran que eu presido como exemplo, que é o Detran do Maranhão. Nós retornamos esse atendimento a partir do último dia 8, mas vinculado a um prévio agendamento. Obviamente que o acesso desse usuário às instalações e aos postos de atendimento e Ciretrans
que nós temos aqui no Maranhão, ela segue um protocolo sanitário, um protocolo de segurança, não só para lhe resguardar a vida e integridade física e saúde, mas também aos respectivos usuários, aos respectivos servidores que farão esse atendimento. Mas esse retorno, ele está sendo gradativo, a grande maioria dos DETRANs já está retornando algumas atividades, além de dar ênfase àqueles serviços que podem ser obtidos totalmente de forma eletrônica. Então, esse é um restabelecimento que já está acontecendo. 99% dos DETRANs já estão começando a fazer esse atendimento presencial mediante agendamento. E com um detalhe, nós estamos fazendo esse atendimento por agendamento com a tranquilidade de ainda estar vigindo essa deliberação 185. Essa vigência da deliberação 185 foi exatamente para poder dar tranquilidade ao usuário e aos órgãos de trânsito, mas independentemente dela, os serviços já estão começando a ser restabelecidos sim. Pois é, doutor Márcio, para a gente encerrar aqui, se por um acaso o motorista se sentir prejudicado de alguma forma por essa suspensão de prazo, tiver algum problema, o que ele pode fazer? A única forma é via judicial. Se por acaso ele se sentir lesado ou considerar que a deliberação não foi proposta da maneira correta e tudo, ele vai buscar os caminhos legais, consultar um advogado especializado na área ou a Defensoria Pública, e aí, no caso, ele pode chegar a uma denominação para poder levar esse caso ao judiciário. Agora, a maior parte das coisas pode ser resolvidas na via administrativa. Agora, se não conseguir resolver, eu sempre falo assim, nós advogados sempre tem um papel da conciliação, sempre tentar dialogar primeiro com o órgão administrativo, caso não tenha aquela resposta positiva, procurar o judiciário. Mas, claro, só se realmente tiver o direito. Se não tiver o direito, não vamos usar o judiciário indevidamente. Essa é a minha recomendação que eu dou a todas as pessoas que possam ter algum problema ou se sentirem injustiçados com esse período da pandemia nessa questão do trânsito hoje em todo o Brasil. Mas o bom mesmo é ficar atento e, como a gente já falou aqui, ficar de olho nos prazos aí para não perdê-los, né? Com certeza. Espero que o CONTRAN, quando ele fizer uma nova deliberação para revogar essa deliberação que está interrompendo o prazo, não faça que a partir daquela data vai voltar a fiscalização ou já vai voltar os prazos. Não, ele ainda tem que dar um período para que esse acúmulo de pessoas que não renovaram suas carteiras, esse total de veículos que não foram vistoriados, não tem como que não vai ter agenda para isso tudo de uma vez só. Então, seria importante o CONTRAN fazer uma deliberação ainda concedendo um prazo, mesmo que curto, para dar tempo das pessoas gradativamente fazerem as suas renovações de carteira e também os veículos fazerem suas vistorias. Isso é até uma sugestão que eu dou para o CONTRAN, que vai ser melhor e também acho que não vai acarretar grandes problemas para o DETRAN com esse acúmulo de serviço que ficou nesse período da pandemia. Vamos esperar que isso aconteça e a gente chegou ao final do programa de hoje. Doutor Márcio, doutora Larissa, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Eu que agradeço também e ter compartilhado esse momento tão importante aqui nessa área de trânsito com a doutora Larissa Abdala e com você, Flávia. Um prazer grande estar aqui. Muito obrigada. E eu agradeço também a sua companhia. Se puder, fique em casa e se cuide. Saúde para todos nós e até o próximo Artigo 5º. Tchau.